Porque ainda em Paris, durante o evento organizado pelo vocalista da banda Coldplay, o Chris Martin, Lula disse que os países ricos precisam pagar uma dívida histórica por poluir o planeta. Eu vou abrir aspas para essa fala do presidente da República. Não foi o povo africano que poluiu o mundo, não foram os latino-americanos que poluíram o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial e, por isso, tem que pagar a dívida histórica que tem com o planeta Terra. Eu fecho aspas para essa fala do presidente da República. Depois, Lula convidou o público para conhecer a Amazônia durante a COP30 em 2025, na cidade de Belém. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, justificável esse discurso do presidente Lula neste momento, culpando os países ricos pela poluição do planeta. Em 2025, o Brasil vai sediar a COP30. Aparentemente, ele prepara um terreno para quê? Fechar acordos, passar o chapéu? O que lhe parece? É um discurso contraditório, e muito contraditório. Até então, a fala de Lula era preservar a qualquer custo a natureza e manter intacta aqui a floresta amazônica, independente dos habitantes de lá da região amazônica, né? Que estão passando fome, estão em dificuldade. Vários deputados, senadores e até o governador do estado do Amazonas, mostrando que é preciso preservar a árvore, mas é preciso preservar o ser humano. Não se pode dar mais valor a uma árvore do que o ser humano. A árvore deve ser valorizada. E é esse engessamento que acaba preocupando muito os estados que fazem parte da Amazônia Legal. Não é só o estado do Amazonas, mas outros estados que têm uma parte importante do seu território. Outro dia eu conversei com representantes de Rondônia que o governador, na verdade, ele está ali administrando menos de 25% do estado, porque o outro está engessado. Então, ele dizendo isso, na verdade, Lula está mostrando a realidade de que não fomos nós que poluímos o mundo, não fomos nós que colocamos esse cronômetro em contagem regressiva, dizendo que o mundo vai acabar se não mudar e que o clima vai subir, os oceanos vão derreter as calotas polares, vão crescer e vão chegar nas cidades. Ou seja, quem armou essa bomba foram os países hoje desenvolvidos. Então, o discurso do Lula, é isso. Tem que ser no sentido, agora chegou a nossa vez. Então, nós precisamos desenvolver o Brasil. Eu fico me perguntando, e aqui em várias situações, já fiz essa pergunta para especialistas, por que o Brasil, qual é essa dificuldade que o Brasil encontra no crescimento? E aí a gente vê que toda a região aqui da América do Sul tem dificuldade de crescimento. A gente vê que a Europa desenvolveu, os Estados Unidos se desenvolveu, a China explodiu, a Índia tem agora uma capacidade imensa, tem mais de 1 bilhão de habitantes, passou na frente da China, tem a capacidade de passar na frente do Brasil, e aqui no Brasil e na América do Sul há dificuldades de crescimento. E a resposta disso é muito clara, é a política. Eu sempre digo que a política cuida da sua vida. A política define a escola do seu filho, a sua moradia e o seu futuro. E a política nossa de cada dia que é perdida, onde o esquerdismo dá sinais claros de que vai piorar o Brasil em vez de melhorar. É preciso abrir a economia, todos abriram. Esse desenvolvimento que o Lula fala com uma certa inveja, isso aí é uma política de abertura do capital, é investimento, é capital que tem medo de insegurança e tem medo de qualquer possibilidade de ameaça. E ele, Lula, ameaça capital, mostra insegurança jurídica e espanta os que estão interessados em aplicar aqui no Brasil. Então, assim, não é coincidência, senhores, que todos os países da América do Sul estão em dificuldade e crescem muito menos do que os países na Europa, em várias regiões do mundo. Olha os Estados Unidos, eles desenvolveram, desflorestaram, mataram índios e a gente até aplaudia naqueles filmes, né, quando chegava a cavalaria matando índio e tal, e agora cobrar essa conta? Não, tem que mostrar que o Brasil é soberano. Eu estive no início dessa semana lá em Cuiabá, no evento da AproSoja, e ouvi o que os produtores de soja do Mato Grosso do Sul falam. É um estado que está desenvolvido, está crescendo, quase pleno emprego. Lá se fala em pleno emprego, quem quiser trabalhar, trabalha.
porque é a força do Brasil. O Mato Grosso mostra para o Brasil como gerir essa situação. E a AproSoja, através de um circuito que é tradicional já, mostra com detalhes de que é possível crescer. E longe do governo. A ideia é exatamente de que não é preciso ficar longe do governo, porque as demandas do setor agro dependem do governo. O governo não é um governo Lula, o governo do Brasil. É preciso pressionar e é preciso se fazer presente. Esta é a realidade. Então, esse crescimento que o Lula fala com uma certa inveja, pode sim acontecer no Brasil. Só ele liberar, abrir a economia e dar segurança jurídica que os investimentos aparecem. Agora, Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, mas o governo tem tomado medidas e feito algumas sinalizações que vão justamente na contramão desse discurso. Como bem lembrou o Pavinato, a medida para estimular a compra de carros populares movidos a combustíveis fósseis. Tem também até aquela defesa do projeto para perfurar a bacia da foz do Rio Amazonas para extrair petróleo. Lula precisa se decidir que lado ele está, né, Mota? É um esforço com pouco resultado tentar buscar coerência, tentar buscar alguma lógica nessa mistura. É uma mistura de populismo com ideologia, com desconhecimento de como funciona o mundo. Mas aqui, nesse ponto, tem um conceito para o qual a gente precisa chamar a atenção. É esse conceito de dívida histórica. Isso faz parte do que se chama o pensamento woke, é o pensamento politicamente correto, né? Então, criou-se esse conceito de dívida histórica, que, na verdade, faz parte de um discurso de ataque ao Ocidente. E aqui há dois pontos importantes que a gente precisa tratar. Primeiro, é lógico, é verdade, é óbvio, para todo mundo que conhece um pouco de história, que a maior parte da poluição veio dos países desenvolvidos. A gente fala isso aqui quase todo dia, tá? É uma hipocrisia muito grande os países desenvolvidos cobrarem dos países em desenvolvimento uma fatura que é deles. Na época da Revolução Industrial, havia dias que era difícil andar em Londres, pela mistura de fumaça com a neblina. Na sua obra clássica, que fala da evolução das espécies, Charles Darwin fala das mariposas, da adaptação das mariposas na Inglaterra. Elas, com o passar do tempo, as mariposas mais escuras sobreviviam porque elas se confundiam quando elas pousavam na parede com a fuligem das chaminés. Então, elas tinham maior chance de sobreviver. Isso aí é totalmente comprovado. Então, o discurso ecologicamente correto da Europa, dos países desenvolvidos, ele, além de ser absurdamente chato, ele é hipócrita e cínico, porque ignora uma realidade histórica. Mas, olha o grande mas aqui. Isso nada tem a ver com esse conceito de dívida histórica. Isso é um conceito falso que assume que um dia houve um mundo perfeito e esse mundo perfeito foi destruído pelas nações europeias durante o processo de colonização. Como se a colonização das Américas, por exemplo, não tivesse deixado nada de bom. É isso que está por trás dessa história de dívida histórica. E o mais interessante é o seguinte: esse pessoal que fala de dívida histórica podem prestar atenção. Eles não querem propriamente um pagamento dessa dívida. Eles não querem uma volta a esse passado do qual eles falam tão bem, né? Um passado onde não havia civilização. Pensem nas Américas antes dos europeus chegarem. Não havia civilização, não havia tecnologia. Os ativistas da dívida histórica não querem um retorno para esse passado. Vocês sabem qual é a solução que os ativistas da dívida histórica propõem? É a adoção do marxismo, a adoção do modelo socialista. Essa é a solução para a dívida histórica. Então, é cinismo de um lado, cinismo do outro, nenhum dos dois lados está falando a verdade.
O João, inclusive, escreveu aqui no chat, até agradeço a ele faz uma reflexão interessante. Dívida histórica, eu como judeu então devo cobrar abusos de mais de 2.000 anos? Obrigado, João, pela mensagem, por colaborar com a gente aqui nos Pingos nos Is. Agora, o Pavinato ia fazer justamente um comentário da participação do Lula nesse evento do Coldplay. Com você, eu ia. Não, eu vou fazer sim, é claro. Bom, o Coldplay que está cotado aí para vir para o Brasil, né, para a COP30. Né? A gente vai ficar erguendo bola, vai ser um paradise, todos os problemas vão se resolver. A gente vai ficar batendo bola colorida, aí você acende, né, a luzinha do celular, o LED, aí a gente fica assim, aí vai, assim resolve o problema do mundo, mas não é tão fácil desse jeito. Há uma porque dívida histórica, você pensa bem, uma dívida histórica. O Brasil é um país de endividados, nós temos quase 50% das famílias endividadas. Então a gente precisa achar credores históricos para famílias historicamente endividadas, de modo que, como governantes de um país como o nosso, nós nos abstenhamos de tomar atitudes concretas, porque aquele que não está interessado em resolver os problemas concretos, reais, que atormentam as pessoas reais, no dia a dia de quem realmente trabalha ou busca emprego e tem dívidas reais, procura dívidas imaginárias para que culpe esses credores históricos dos problemas reais. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é esta busca de bodes expiatórios que, com uma narrativa bem elaborada, afasta cada vez mais e faz com que um governante lave cada vez mais as mãos com relação à sua responsabilidade de custe o que custar, independentemente de quem sejam os reais culpados, resolvam problemas reais, de pessoas reais, da vida real. Não, mas você fica procurando culpados ao invés de trabalhar. Isso é uma coisa bastante hipócrita. Hipócrita é a palavra correta, até mesmo porque quem polui mais? Quem viaja de private jet ou quem compartilha um avião, um voo comercial para ir para outro país? Quem é que polui mais? Quem mora sozinho em palácios com mais de 16 mil metros de construção, enquanto há no Brasil um déficit de habitação de 50 milhões de moradias? Quem é que polui mais? Ora, polui mais aquele que não tem consciência da realidade ambiental. Quando estoura a Revolução Industrial, o mundo, ele se depara com uma novidade. Ele se depara com métodos de produção de bens até então inimagináveis às pessoas. Se a Revolução Industrial poluiu, ela não poluiu porque era o objetivo dela poluir, era porque não existia conhecimento sobre impacto ambiental dos resíduos industriais na produção de determinados bens. Mas há que se lembrar uma outra coisa. A Revolução Industrial poluiu? Poluiu. E poluiu tornando o mundo menos saudável para a vida das pessoas. Mas cabe lembrar que as pessoas talvez não tivessem vida, não fosse a Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial, nós vivíamos em sociedades camponesas que também desconheciam muitas técnicas e aplicavam ao solo técnicas que acabavam arrasando o solo ao longo do tempo. Tudo que se produzia era extraído da natureza. Logo, é uma questão de tempo. Era uma questão de tempo para que as sociedades camponesas também fossem pouco e pouco, isso ia demorar mais, destruindo os recursos naturais. Uma vez que a Revolução Industrial levou a escalas inimagináveis a produção de coisas e também trouxe alimentos para as pessoas que
já não conseguiam mais produzir, comprar e vender nos campos. Então, ao mesmo tempo que a Revolução Industrial, ela trouxe o problema da poluição, e esse não era seu objetivo, porque numa novidade, no momento 1 do acontecimento da história, ninguém sabe o que vai acontecer. É como nós falamos hoje do cigarro. O cigarro faz mal, nós sabemos hoje. Mas durante décadas e décadas, os cigarros eram vendidos e as propagandas, nós tínhamos mães fumando com crianças no colo. Muitas substâncias, como a própria cocaína, eram comercializadas pela indústria farmacêutica e, se não me falha a memória, a alemã Merck era dona da patente da cocaína e ela era vendida como elixir para donas de casa exaustas do trabalho. No momento da descoberta, senhores, não dá para você imputar uma culpa de um efeito colateral, e a poluição é o efeito colateral da Revolução Industrial. Do jeito que Lula coloca, ele coloca da seguinte maneira: os ingleses, com a Revolução Industrial, inventaram a poluição para poluir o mundo e se desenvolverem sozinhos. Quando a grande verdade é que a Revolução Industrial é que salvou muita gente da fome e que deu um sentido na vida das pessoas, diferentemente daquela vida campesina. E é por isso que o Mota fala, ele tem toda a razão nisso. Qual é a alternativa? A alternativa é o modo de vida marxista. Você quer isso para a sua vida? Você quer, eu nasci lavrador, vou morrer lavrador. Eu nasci sapateiro, vou nascer sapateiro. Não! A Revolução Industrial, ela traz a capacidade de sonhar. É claro que muitos males na exploração do trabalhador durante esses primeiros anos, as primeiras décadas da Revolução Industrial, foram corrigidos, muito até pelas denúncias de Marx. E o que é mais engraçado, Marx denunciou a exploração de trabalhadores, o mundo capitalista reconheceu as críticas de Marx e deu boas condições aos trabalhadores. E hoje os países capitalistas, que se valem das indústrias, que se valem de todos os meios de produção e troca e comércio, respeitam os seus trabalhadores, mas são justamente os países influenciados pela cantilena marxista que exploram os trabalhadores, como eram explorados na Revolução Industrial. Vá à China e comprove. Aliás, Lula é muito corajoso em dizer a países que ele não pode ser o sugar daddy ou que não vão sustentar a sua sanha ideológica, que eles têm que se emendar. Olha, ingleses, vocês têm uma dívida histórica. Por que é que Lula não apontou o dedo na cara de Xi Jinping, que é, com os Estados Unidos, o maior poluidor do mundo, e disse a mesma coisa? Na verdade, a bravura de Lula não passa de covardia. Tem mais notícia, mais informação. Antes, eu queria chamar a sua atenção para a enquete do dia do programa Os Pingos nos Is. Entre agora no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br, e registre a sua opinião. A pergunta do dia é a seguinte: você aprova a reunião do Foro de São Paulo em Brasília? Das pessoas que já entraram no portal e manifestaram a sua opinião, 94,57% das pessoas disseram que não aprovam a reunião do Foro de São Paulo, que é um grupo que reúne políticos e entidades socialistas, comunistas e à esquerda, que geralmente acontece em alguns países da América Latina, e dessa vez o país escolhido foi o Brasil. Será realizado em Brasília, segundo as últimas informações. Uma pequena fração das pessoas que entraram no portal da Jovem Pan News disseram que sim, aprovam a reunião do Foro de São Paulo, 5,43%. Se você puder, colabore com a gente, entre no portal da Jovem Pan e registre o seu voto, manifeste a sua opinião. Daqui a pouco a gente traz uma nova parcial. Eu acho que o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo deviam peticionar para tirarem o nome de São Paulo desse trem. Pois é, inclusive